Estou tentando colocar em tela cheia aqui. Acho que foi agora. Pelo menos aqui foi. Boa noite, então, para todo mundo, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Tainá, eu sou aqui da UERJ, Universidade Estadual do Estado da Bahia. Já tem 2 meses que a gente está com esse grupo de estudo aí, de Ecologia Aquática. Eu queria agradecer imensamente a Claudinei por ter aceito o convite para estar com a gente hoje. E agradecer ao Matheus, né, por ter entrado em contato com a Claudineia, para a gente poder fazer essa troca aí de conhecimento hoje. Então, a Claudineia, ela possui doutorado em botânica, né, pela UFV, ela é bióloga formada e atualmente ela é presidente da APEX, Associação de Pesquisadores e Educadores em Início de Carreira sobre Veterinários. A Claudinella falou um pouquinho pra gente sobre a ecologia de cianobactérias e lagos antárticos. Eu vou deixar a Claudinella se apresentar melhor para vocês, né? Ela tem como missão a divulgação e popularização da ciência para todos. Por último, vou avisar aqui que a nossa reunião está sendo gravada, ela vai ficar no nosso canal do YouTube, então quem não puder ficar até o final, só acompanhar lá do final. Muito obrigada. Comigo agora, Tainá? Pode ficar à vontade. Vou desligar aqui o microfone para não ter interferência. Tá. Eu vou fazer primeiro uma pequena apresentação, depois eu coloco os slides. Boa noite a todos que estão aqui participando, né, deste momento de troca de informação sobre cianobactérias e lagos antárticos, que o Matheus me convidou. O Matheus é um amigo já de alguns anos, né, e me convidou para fazer parte deste estudo com vocês, e eu me sinto muito lisonjeada em poder compartilhar um pouco da minha experiência e dessa paixão antártica que a gente carrega, né, no coração e na pesquisa. Então, muito obrigada, Matheus, e muito obrigada, Tainá, foi muito solícita, né, me ajudou com os testes aqui antes do nosso webinário, e foi muito solícita durante todo esse tempo, né, desde que fizeram o convite para a gente fazer isso da maneira mais confortável. Então, muito obrigada. Eu não vou prolongar muito sobre a minha apresentação, no sentido, né, da minha formação. A Tainá já falou, eu sou botânica, e eu desenvolvi meu doutorado com pesquisas na Antártica. Tenho feito um trabalho de popularização de ciências polares, e a gente tem essa paixão por divulgar o trabalho científico, né, junto com a Associação de Pesquisadores e Professores em Início de Carreira, que é a APEX, em que a Tainá falou que eu estou como presidente. Eu estive na Antártica já por 3 vezes, né, então a gente vai falar um pouco dessa experiência aqui com vocês. Eu vou compartilhar a minha tela e vou passar alguns slides, né, para a gente mostrar alguns dados, e depois, no final, certamente a gente vai ter um período de discussão, né, Tainá? Eu acredito que a gente vai fazer isso. Então, eu vou agora compartilhar aqui com vocês e a gente se vê de novo no final. Esconder aqui. Bom, então, é isso. Vamos conversar sobre ecologia de cianobactérias e lagos antárticos. Esse foi o meu tema, né, cianobactérias na Antártica, né, foi o meu tema meu enfoque, né, na minha tese de doutorado, e a gente vai compartilhar um pouco dessa pesquisa, mas também vamos falar um pouco do continente. Deixa eu ver que o slide não está passando. Isso. Vamos falar do continente um pouquinho, né, para a gente compreender melhor esse sistema de lagos na Antártica, e a gente sempre parte do pressuposto que
esse conhecimento sobre o continente antártico, ele é ainda muito restrito para nós, né? Pouquíssimos de nós ainda temos acesso a este conhecimento, então a gente gosta de contextualizar um pouco sobre o continente, a importância desse continente para o contexto global, e depois a gente fala sobre a caracterização dos lagos e composição das comunidades de cianobactérias desses lagos. E uma pergunta que foi o que dirigiu, né, a minha tese de doutorado, meu estudo na Antártica, que foi o que impulsiona, né, o que dirige a distribuição de espécies de cianobactérias na Antártica. E depois vamos fazer um apanhado sobre impactos transfronteiriços da mudança do clima. Eu gosto sempre de passar um pouquinho, de usar essa oportunidade para a gente também falar um pouquinho sobre as mudanças do clima. Não tá travando a hora de passar os slides, tá meio devagar. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é da apresentação mesmo, do Meet. Foi. Pois, agora foi. Vamos ver se vai melhor depois. Bom, então vamos lá, né? Quando você escuta a palavra lago, né, o que vem à sua mente? Quando a gente escuta essa palavra, né, eu sei que a maioria de vocês estuda, né, ambientes aquáticos, eu tenho acompanhado ali no grupo, então eu sei que vocês têm esse interesse não só por cianobactérias, mas também pelo zooplâncton e o sistema aquático como um todo, né? Então, o que vem na nossa cabeça, o que vem na nossa mente quando a gente fala a palavra lago? Seria alguma coisa como os lagos, né, do Pantanal, esse sistema de wetlands do Pantanal, ou sistema de wetlands do Rio Doce, né, cheio de biodiversidade, de vegetação aquática, né, ou ali da Serra do Cipó, também com muita diversidade, com muita vegetação aquática. O que vem à nossa cabeça quando a gente pensa a respeito de lagos? Seja uma lembrança mais próxima, né, de ambientes tropicais. Então, o convite é para que a gente passe agora a pensar em lagos nesses ambientes. Essas imagens, elas são colocadas aqui para instigar essa imaginação, né, de lagos em ambientes como esses que vocês estão vendo aqui. Então, vamos falar um pouquinho do continente, né? A partir dessas imagens que eu mostrei para vocês, né? Aonde está localizado o continente antártico, o que entendemos como ambiente antártico, né? Então, a Antártica, ela compreende o continente, quando a gente fala de território antártico, compreende todos os territórios ao paralelo 60 graus ao sul, incluindo, então, penínsulas, ilhas e geleiras. Mas é interessante a gente pensar que nem sempre a Antártica esteve nessa condição, né, de ambiente congelado e localizado no hemisfério, no polo, né, geográfico sul, no polo sul geográfico. Então, a Antártica, ela fazia parte do supercontinente Gondwana, né, a gente estudou isso lá na história, mais ou menos 180 milhões de anos atrás, se localizava ali junto com os outros continentes, com a África, América do Sul, Austrália e Ásia. E neste período, o clima da Terra era até mais quente do que o clima atual. Então, a Antártica era composta de uma fauna, de uma flora muito diferente do que nós temos hoje. E a gente consegue saber disso a partir dos registros fósseis que nós encontramos facilmente na Antártica. Então, o fato é que à medida que o supercontinente, né, ele foi se separando, os continentes foram migrando para o norte, a Antártica permaneceu no sul, né, na região, no hemisfério sul, e aí, então, em torno da Antártica se formou uma corrente circumpolar, que é o que a gente chama hoje de corrente circumpolar antártica, né, a corrente marítima, que junto com essa corrente também atmosférica, isolou a Antártica dos outros continentes. E após períodos consecutivos, né, de glaciação, tornou o continente que nós conhecemos hoje, que é o continente congelado no hemisfério sul.
Então, este continente, ele ocupa 14 milhões de quilômetros quadrados, então uma área terrestrial, né, que ocupa quase um quinto maior, é o quinto maior continente, né, e é 1,6 vezes maior do que a área do Brasil, é riquíssimo em recursos naturais, né, principalmente em petróleo, em gás, né, e é um continente sem divisão geopolítica, então, ou seja, quando a gente pergunta, a Antártica é terra de quem? A Antártica é terra de ninguém, né, não existe um dono, um governo específico para este continente. Então, só para a gente situar um pouquinho melhor, né, quais são as regiões biogeográficas da Antártica? São as ilhas subantárticas, aqui circundadas em vermelho, a Antártica peninsular e a Antártica continental. Então, vocês vão ouvir eu falando sobre a Antártica continental, a Antártica peninsular, é importante a gente memorizar, pelo menos situar aonde está a Antártica peninsular, aonde está a Antártica continental. E aí, algumas imagens, só para vocês compreenderem, né, tendo essa percepção de como que esses ambientes variam. Então, aqui a Antártica, as ilhas subantárticas, né, que fica aí em torno de 50 graus, 54 graus ao sul. Aqui no globo vocês podem ver mais ou menos a região que está localizada, que estão localizadas as ilhas subantárticas. E aqui é um exemplo da região peninsular, né, a ilha Rei Geórgica, que fica muito próxima da Antártica peninsular, em torno de 120 quilômetros da Antártica peninsular. Então, vão observando o quanto que o ambiente, que a paisagem muda. Enquanto que aqui já é uma região continental. Este é um ambiente, é uma fotografia de um acampamento em que eu estive, né, estive aqui habitando neste lugar, né, por um mês, então em uma dessas barracas aqui eu estava. Então, olhem como que a região continental é diferente da região peninsular. E quando não está com neve, é uma região, então, muito seca, né, não tem vegetação, e nem mesmo tudo aquilo que a gente pensa, às vezes, né, que a gente tem em mente sobre o que é a Antártica. E o Polo Sul geográfico, que é isso daí que vocês estão vendo. Nada, né? Uma planície de gelo. Então, aqui a gente está falando do polo, da região ao 90 graus ao sul. Eu não conheço, né, esse lugar, poucas pessoas têm o privilégio ainda de conhecer, né, o Polo Sul, nessa localização geográfica, mas é uma região, então, que é coberta totalmente por gelo, né? Bem, diante dessas imagens, então, que eu compartilhei com vocês, quais os tipos de gelo, quais os tipos de lago, né, existem na Antártica? Como que são esses lagos, né, nessa paisagem? É interessante a gente pensar, eu pelo menos fico muito surpresa, assim, eu fico muito admirada, né, e por isso que a Antártica é um ambiente muito peculiar e um laboratório, né, realmente um laboratório de estudo, porque em termos de lagos, nós estamos ainda, na verdade não só em termos de lagos, de muita, né, de muitos outros assuntos, da biodiversidade, da fauna, da flora. Apesar de estarmos lá já há algumas décadas, nós estamos ainda nos primeiros passos, vamos dizer assim, de conhecimento sobre este continente. E em termos de lagos, eu fazendo uma revisão de literatura, a gente viu, né, no artigo de 2000, um registro de 70 lagos subglaciais. Num artigo de 2019, esse que eu estou compartilhando com vocês, um relato de mais de 400 lagos subglaciais. O que isso quer dizer? Mais de 400 lagos abaixo daquela camada de gelo. Eu vou voltar um pouquinho aqui nos slides para vocês situarem, desta camada de gelo. Esta camada, esse manto de gelo, a gente chama manto de gelo,
tem aproximadamente 4.000 metros de espessura. Então, foram já identificados até o momento mais de 400 lagos sob essa camada de gelo na Antártica. E eles variam desde lagos estáveis, né, no centro desse manto, que são isolados, então, da atmosfera por milhões de anos, né, a partir dos períodos de glaciação, até pequenos bolsões de água, que tem fluxo contínuo. Né? Então, esta água subglacial, ela sofre, né, forças combinadas da gravidade com o peso desse gelo, né, e ela pode, então, fluir. E é interessante, deixa eu só voltar nisso aqui um pouquinho, é interessante a gente pensar, na verdade, a gente precisa lembrar, né, pensar que a Antártica, assim como que o leito da Antártica, assim como os de outros continentes, é um sistema complexo de montanhas, de planícies, de vales, né, que estão cobertos por esse manto esse sistema está coberto pelo manto de gelo. Então, essa água subglacial, né, que pode sofrer essa força combinada da gravidade mais da pressão do gelo, ela pode fluir, né, dependendo das circunstâncias, fluir e preencher esses vales, formando lagos, que é o caso, inclusive, né, coloquei aqui em destaque, do lago Vostok, né, que está aqui circundado em vermelho. Então, esses lagos, apesar de já terem sido identificados, eles são pouco investigados, né, apenas 2 lagos que são bem investigados, porque nós não temos acesso, é muito difícil de acessar esses lagos. E como que nós sabemos, então, da existência deles? Né? Pela tecnologia, ferramentas tecnológicas, né, de avaliação de som sísmico, de emissão de ondas eletromagnéticas, e então a gente consegue encontrar esses lagos. Eu até deixei aqui para vocês uma legenda, que depois vocês podem olhar com um pouco mais de cuidado. Eu sei que está gravando, a Tainá disse que está gravando, né? Vocês podem voltar, inclusive, nesta apresentação, e olhar com mais cuidado para a gente não perder muito tempo. Quais são os lagos que foram já identificados a partir de qual ferramenta, né, que eles foram? Então, quando vocês encontrarem aqui em vermelho, em amarelo, em verde, vocês conseguem saber aqui através dessa legenda como que esses lagos já foram identificados usando as ferramentas tecnológicas que nós temos hoje disponíveis para encontrarmos esses lagos. Bom, eu não estudo, né, esses lagos, eu não tive contato com esses lagos, eu trabalhei com lagos superficiais, né, lagos de superfície, então eu vou me atentar a esse tipo de sistema, né, para compartilhar com vocês um pouco do que a gente estudou por lá. Se por um lado os lagos subglaciais, eles são de difícil acesso, né, os lagos superficiais, eles são restritos, eles são limitados, são mais limitados em termos de ocupação territorial, né? Isso até porque a extensão de terra livre de gelo na Antártica é limitada, apenas 0,2 a 0,4% do total do território antártico é livre de gelo. A gente colocou, exceto essa área chamada Terra Vitória, nos Mistral Valleys, que é uma região que eu também estudei, é a maior área de terra livre na Antártica, né, e a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre este ambiente. Bom, então, além da gente pensar que a área de terra livre de gelo é limitada na Antártica, a gente também precisa se perguntar qual é a fonte de água líquida na Antártica, né, da fonte de água líquida superficial na Antártica, que vão, então, formar esses lagos. A principal fonte de água líquida é o derretimento de gelo glacial ou queda de neve, né, mais recente. E essas fontes, elas vão variar, né, no continente como um todo, porque na região peninsular, a precipitação, ela é maior, então há uma maior captação de água nesta região. Enquanto que na região
continental, em latitudes mais altas, aí acompanha aqui comigo quando eu estou falando latitudes mais altas, nessa figura com o gráfico, eu estou passando o mouse aqui. Então, a gente está olhando, olha, 60 graus, 60 graus, 70 graus, 80 graus, à medida que a gente vai adentrando, né, para o continente, para o interior do continente, a precipitação é ainda menor. Então, os lagos dessa região, de regiões continentais, que a gente chama de lagos interiores, eles são verdadeiros lagos endorreicos, né, onde não há um fluxo contínuo de água. O fluxo, ele é mantido a partir da infiltração e da evaporação de água, né, e isso contribui para que esses lagos sejam lagos bastante salinos, né, onde há um acúmulo de sal devido à alta evaporação que ocorre nestas regiões. Isso, tá travando ainda um pouquinho aqui. Bem, então, esses lagos superficiais, né, lagos de superfície, são lagos em que a microflora, né, domina a biomassa. E essa microflora, ela é dominada pelas cianobactérias, e é aqui que a gente vende a nossa sardinha, né? Eu sei que muitos de vocês também trabalham com cianobactérias. E é surpreendente, é encantador, né, quando a gente chega neste ambiente e observa a produção de biomassa por cianobactérias nesses lagos. Vocês vão ver nos slides seguintes, né, e eu acredito que vão também se surpreender, assim como me surpreendeu quando eu estive lá pela primeira vez. Então, as cianobactérias, elas dominam a biomassa desses lagos, e a gente sabe por quê, né? Cianobactérias, elas têm alta adaptação, vários mecanismos de respostas ao estresse, né? São altamente responsivas, até mesmo a baixa disponibilidade de água e a rápida disponibilidade de água, elas conseguem fazer um aproveitamento eficaz dessa baixa disponibilidade de água e rápida disponibilidade para a sua produção de biomassa. Também tem uma alta habilidade para colonizar novos lugares, né? E, além disso, nessas regiões, principalmente na região continental, há um baixo distúrbio por predadores, né? Não há praticamente predadores nessas regiões. Então, elas conseguem crescer e ir acumulando biomassa ao longo dos anos, como vocês podem ver nessa figura abaixo, né? Aqui, na parte de baixo do slide, mostrando um biofilme bastante velho, né, já de cianobactérias. Então, agora eu vou passar uma série de slides para vocês, com fotografias dos lagos que eu estudei, e eu gostaria que vocês fossem observando as características, né, visuais desses lagos, e fossem admirando também, né, a produção esse acúmulo de biomassa de cianobactérias nesses lagos. Então, são lagos formados por água de derretimento de gelo, né, ou de neve, e esse lago, por exemplo, vocês podem observar que ainda, mesmo no verão, ele não tinha obtido o seu degelo total, né, dá para ver ainda um pouco de gelo no centro, e tudo isso que vocês estão vendo aqui no fundo do lago é biomassa de cianobactéria. E em destaque aqui, vocês podem ver com maior detalhe esta biomassa. E não sei se vocês podem prever, né, ou sugerir quem são essas cianobactérias que estão aqui produzindo esta biomassa. E aí eu não consigo ter acesso ao chat, mas se vocês puderem ir falando, a gente vai discutir isso no final, né? Então, são lagos também caracterizados, né, por esse tamanho pequeno, são copos de água bastante pequenos, e observem, por exemplo, este lago, o biofilme, né, já diferente deste, uma coloração bastante alaranjada. Isso é devido à quantidade de pigmentos, né, de carotenoides, que são bastante expressivos, né, nessas regiões,
devido ao estresse luminoso, né, a alta radiação UVB que ocorre também nessas áreas. E outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, observe nas bordas dos lagos a deposição de sal. São submetidos a ciclos anuais de congelamento e descongelamento, então todos os anos esses lagos, eles passam por esse ciclo, né, de congelamento e descongelamento, e alguns, dependendo do verão, não descongelam, né, totalmente, como este lago que nós amostramos, e são encontrados onde quer que tenha água líquida, né, de geleira, de neve, durante o verão austral. Então, sendo que no período de inverno, esses lagos estão todos congelados. E são bastante vulneráveis às mudanças, né, nesse equilíbrio entre acúmulo de água e perda de água pela abrasão e a evaporação. Então, isso é muito... Esse equilíbrio, na verdade, é muito dinâmico, né, isso para esses lagos, né, porque depende muito de cada verão, depende muito de cada inverno, depende muito da precipitação de neve, então, eles são bastante vulneráveis a essas mudanças, né, entre entrada de água e evaporação dessa água. Observem novamente a deposição de sal próxima desses lagos. Bom, mas em termos de cianobactérias, né, a gente então coletou nesses lagos que vocês viram nos slides anteriores, mas a gente também coletou em outras áreas que eu quero compartilhar com vocês, em canal de degelo, cianobactéria, né, onde quer que tenha um pouco de solo úmido, um pouco de água e luz, elas crescem. Então, sobre rochas, aqui também, sobre rochas e até mesmo sobre ossos de baleias, né, na época em que se era permitido, né, a caça às baleias, então a gente encontra ainda até hoje ali, principalmente na região peninsular, essas vértebras, né, ossos de baleias e cianobactérias estão crescendo ali também, e a gente coletou esse material. Além dos lagos e esses materiais, esses ambientes que eu mostrei para vocês, também tem uma área, um ambiente muito específico, muito interessante na Antártica, em que a gente amostra cianobactéria, que são os criconites. Esses criconites são essas rodas aqui que vocês podem ver na figura superior do lado direito. Essa estrutura, ela é formada sobre geleiras e a gente consegue, então... Bom, como que a gente faz, né? Como que a gente encontra essas estruturas? A gente sai caminhando sobre a geleira, que somos nós, eu aqui de touca, né, vermelha, e a Jenny e a Honey são pesquisadoras da Nova Zelândia, e a gente está sobre uma geleira, a gente caminha sobre essa geleira procurando essas rodinhas aqui, né, essas estruturas chamadas de criconites. E a gente perfura, então ali tem água líquida, e cianobactérias crescem dentro dessa estrutura. Bom, então exatamente o que eu estava procurando? Vou compartilhar um pouquinho para vocês do meu trabalho em si, né? O que eu fiz na Antártica envolvendo os lagos e cianobactérias da Antártica. Bem, eu tinha algumas perguntas que eu queria responder, sendo elas: o que dirige a distribuição de cianobactérias na região do McMurdo Sound, que é uma região específica, né, da Antártica, eu vou mostrar para vocês no mapa. A distribuição de cianobactérias está relacionada às condições ambientais? Os fatores físico-químicos controlam as comunidades microbianas? A diversidade de cianobactérias diminui com o aumento do estresse ambiental? Então, eram algumas perguntas que a gente tinha interesse, né, em buscar respostas. E o que a gente fez, então, para responder essas perguntas? Nós amostramos diferentes áreas da Antártica. Então, aqui no mapa, vocês podem ver a localização dessas áreas, duas áreas costeiras, que é a Ilha Ross e o McMurdo Ice Shelf, e duas áreas continentais, então, dentro do continente propriamente dito. No total, nós amostramos 25 lagos, né, nesse gradiente, nessa região do McMurdo Sound, incluindo, então, lagos da costa e do interior.
Eu queria chamar a atenção para uma região que é esta, eu vou mostrar aqui nesse slide que está melhor, esta região aqui que eu estou passando o mouse, que é uma região muito interessante, e mais uma vez, com essa intenção de compartilhar com vocês como que este ambiente é tão peculiar. Então, esta região do McMurdo Ice Shelf que nós mostramos, vocês podem ver a superfície, né, dessa área aqui na foto do lado esquerdo. É um verdadeiro sistema de wetlands, né, com pequenos lagos, e toda essa região, toda essa superfície que vocês estão vendo aqui, né, com esse sedimento e esses lagos, essa região está sobre uma camada de gelo, acompanhe no esquema, né, na figura ilustrativa na parte inferior. Toda essa estrutura está sobre uma camada de gelo com uma espessura de 50 metros sobre o mar. Então, quando a gente caminha aqui nessa região, né, quando a gente caminha aqui nessa área mostrando, é isso, a gente está caminhando sobre uma plataforma de gelo que está sobre o mar. Então, esse sedimento, né, ele foi acumulado ao longo dos anos, sobre a superfície desta plataforma, e esses pequenos lagos foram formados nesta superfície, e são dominados também por cianobactérias. Então, a gente já mostrou essa região também. E como que a gente faz, né, as nossas coletas? O método é muito simples, até porque a gente não consegue carregar muitos equipamentos, né? Então a gente usa uma seringa para fazer um esquema de obtenção desses núcleos, que vocês podem observar aqui nas fotos também. E a gente traz esses núcleos, então, para o laboratório e fazemos a análise da composição de cianobactérias, mas a gente também fez análise da clorofila e de outros pigmentos, como as ficobilinas. E produção de hexapolissacarídeo, né, de EPS. Para as amostras de água, nós coletamos, então, essas amostras para analisarmos suas características físico-químicas, como pH, temperatura, nitrogênio, fósforo, condutividade, né, para a gente caracterizar esses lagos. Em termos de cianobactérias, o que nós encontramos? Todas essas criaturas bonitas, né, que eu sei que vocês compartilham comigo desse sentimento, né, de serem essas criaturas, né, lindas, com tantas formas diferentes, nesse mundo microbiano. Então, eu trouxe aqui, na verdade, alguns representantes, né, que nós encontramos, e vocês podem observar que nós encontramos desde as oscilatoriales, das mostocales, né, e croococales, mas a biomassa, a composição de cianobactérias desses lagos é principalmente por oscilatoriales. A gente encontra muitas, né, oscilatoriales nesses lagos. Em termos de características físico-químicas, eu gostaria também de compartilhar com vocês dois grandes achados que nós encontramos que são surpreendentes, que é em termos de nitrogênio e de fósforo. Então, observem que em vermelho são os lagos continentais, né, os lagos interiores, e o que está aqui em destaque em verde são os lagos que estão localizados na costa. Então, observem que, primeiro, os valores surpreendentes, né, de nitrogênio para os lagos interiores, né, os lagos do continente. Então, é uma quantidade absurda, né, de nitrogênio, enquanto que lagos da costa nós encontramos valores baixos, né, de nitrogênio para esses lagos, e ao contrário, nós encontramos valores baixos de fósforo para os lagos interiores e concentrações altas de fósforo para os lagos da costa. Então, a pergunta, né, as 4 áreas são diferentes em termos de características dos lagos? Sim, eles são diferentes principalmente em relação à concentração de nitrogênio, fósforo e condutividade. Então, em resumo, o que a gente tem? Os lagos continentais interiores são ricos em nitrogênio, pobre em fósforo. Os lagos
da costa, costeiros, eles são ricos em fósforos e pobres em nitrogênio. Então, esse foi o principal achado que nós encontramos neste estudo. Aí, em termos de distribuição, essa planilha é só para mostrar para vocês, assim, uma maneira mais grosseira de como que a gente poderia observar a distribuição das espécies nessas áreas. A gente conseguiu ver alguns padrões, né? Aqui, infelizmente, a linha saiu, desconfigurou um pouquinho, mas observe o morfotipo 1, a gente encontrou uma distribuição restrita aos lagos continentais, né, enquanto não encontramos nos lagos costeiros. Alguns morfotipos aqui, em verde, vocês podem observar que eles foram amplamente distribuídos, né, e depois aqui em amarelo, os morfotipos 24, 25, ao contrário do morfotipo 1, né, restrito aos lagos costeiros. Bem, então a gente fez uma análise para poder ver se algum desses fatores, ou alguns, né, desses fatores, poderiam impulsionar ou determinar a presença e ausência de morfotipos de cianobactérias. Se a distribuição está, se algum morfotipo está diretamente determinado por algum fator ambiental. Com essa figura do lado esquerdo, a gente consegue ter, então, um apanhado da distribuição desses morfotipos. E aí a gente observa que alguns se sobrepuseram, né, alguns ambientes, eles foram amplamente distribuídos, né, alguns estão restritos, como o morfotipo 22, morfotipo 29, morfotipo 15, restrito a algumas áreas. Quando a gente colocou isso, né, numa análise, uma análise de análises multivariadas, a gente conseguiu ter uma fotografia, né, uma imagem que mostrava que os lagos, eles poderiam se agrupar de acordo com algumas características físico-químicas e que os morfotipos também estavam se agrupando com algumas características mais marcantes desses lagos, que são as características que eu falei anteriormente para vocês. Alguns morfotipos diretamente que parecem estar, né, sendo determinados pela alta condutividade, outros por alta presença de nitrogênio e outros por fósforo. Então, concluindo esse estudo, o que a gente conseguiu encontrar? Que há um gradiente claro nessa região, né, determinado pelo nitrogênio e pelo fósforo. Em termos de cianobactérias, a gente encontrou nos tocales em áreas, né, em lagos com altos valores de fósforo e baixa disponibilidade de nitrogênio, enquanto crococales a gente encontrou em lagos com alta concentração de nitrogênio e baixa disponibilidade de fósforo. E os oscilatoriales foram amplamente distribuídas, né, ao longo do gradiente. Bem, a abundância de cianobactérias nos ecossistemas antárticos, ela não somente está relacionada com essa alta capacidade, né, de tolerância aos estresses ambientais, mas também pela produção de exopolissacarídeo, né, que é uma das características de adaptação desses micro-organismos. Mas eu gostaria de mostrar para vocês como também é surpreendente a produção de exopolissacarídeo nesses micro-organismos, ou por esses micro-organismos, né, na Antártica. Então, eu coloquei em destaque aqui na seta branca, né, essa estrutura que a gente encontra, né, nos biofilmes, nas esteiras microbianas, nos fundos dos lagos, né, puro exopolissacarídeo. É muito exopolissacarídeo, assim também como vocês podem observar nesse núcleo que a gente coletou, né, observem como os filamentos estão aqui, né, envoltos por essa mucilagem, né, por essa alta produção de exopolissacarídeo, assim também como que vocês podem observar na imagem de fundo, né,
um biofilme antigo, envolvido, né, nessa mucilagem, nessa alta produção de exopolissacarídeo. Então, a produção de exopolissacarídeo, né, ela é importante para esses micro-organismos, principalmente para a defesa contra a dessecação, né, considerando que há baixa disponibilidade de água, mas também contra o estresse luminoso, e também na formação dessas esteiras microbianas, né, a produção de exopolissacarídeo auxilia na formação dessas esteiras. Bem, os estudos sobre cianobactérias são diversos na Antártica, né, esses micro-organismos exercem uma função crucial para determinados ambientes na Antártica, principalmente para aqueles onde há baixa concentração de nutrientes como nitrogênio. Alguns lugares, a única forma de entrada de nitrogênio é pela fixação biológica de nitrogênio, né, através de cianobactérias fixadoras de nitrogênio atmosférico. E os estudos são, como eu falei, são os mais diversos, desde da fisiologia, da bioquímica, da genética. Eu gostaria de compartilhar esse, que é um trabalho que o meu orientador, né, meu orientador da Nova Zelândia, realizou, e também com essa intenção de trazer para vocês como que este ambiente é surpreendente, o quanto que a gente está descobrindo, ainda tem para descobrir, nesses ambientes. Então, esse estudo foi feito num lago Untersee, é um lago localizado, se vocês olharem aqui no lado direito, circundado em vermelho, aonde está localizado esse lago, é na região oriental, na Antártica Oriental, então totalmente ao oposto de onde eu estava, né, de onde a gente estava coletando, dos lagos que eu mostrei para vocês. Esse é um lago bastante grande, né, um dos maiores lagos de água doce mais profundos da Antártica Oriental, e ele é coberto por gelo perene, bastante alcalino, com pH em torno de 10, né, e excessivamente claro. E olha que interessante que eles encontraram neste lago, que é o que eu gostaria de compartilhar com vocês. O meu orientador, então, estão aqui os autores, vocês podem procurar depois o artigo, eu também posso enviar, mas a pessoa que eu conheço e com quem eu convivi é o Ian Hollis, ele é um mergulhador, então foi através de um mergulho que eles encontraram essas estruturas, que são estromatólitos cônicos, né, modernos, né, que a gente poderia dizer que são análogos de alguns dos mais antigos estromatólitos do Arqueano. Então, a gente poderia comparar esses estromatólitos, essas estruturas, com estruturas que são encontradas, que foram, né, registradas, datadas para o Arqueano. Então, esses cones, esse trabalho, né, eles mostram isso, eles fizeram cortes nesses cones, encontraram lâminas, né, eles são formados por camadas, por lâminas, em torno de 0,2, 0,8 milímetros de espessura, e há uma datação de que essas lâminas são formadas em torno de décadas, então são estruturas muito antigas, e formadas por formídium. Os cones são formados por formídium, e os pináculos, esses pequenininhos, por leptolímbia. Então, os mecanismos, né, que formam esses cones, eles não estão claros, né, é um trabalho publicado em 2012, foi isso, em 2011, então relativamente recente, né, e observem aqui na figura do lado esquerdo que o lago, né, como que ele é grande, como esses cones estão distribuídos ao longo de todo o lago. Então, isso para mostrar para a gente o quanto que a Antártica tem, né, também para nos revelar da história, do passado, né, da evolução, e o quanto que a gente ainda tem para descobrir e para aprender com este continente. Bem, em função, né, das características deste ambiente, a gente costuma dizer que
deste ambiente das cianobactérias, né? A gente costuma dizer que as cianobactérias, elas são a vida, né, no seu próprio limite, porque é no limite da luz, no limite da temperatura, no limite da água. E aí a gente vai entender um pouquinho por que a gente costuma dizer de cianobactérias no limite, né, da vida. Porque na Antártica há dias em que o Sol não nasce e há certos dias que ele não se põe, né? Ou seja, há dias de 24 horas de luz, há dias de 24 horas de escuridão. Então, essa foto aqui, inclusive, mostrando o meu braço com o meu relógio, às 2h46 da manhã. É um trabalho que a gente fez de um monitoramento de 24 horas, né? E só para contar para vocês, né, quando eu fui pela primeira vez, eu levei lanterna e tudo mais, a gente não usa, né? A gente vai no verão e é isso, essa claridade que vocês estão vendo. E essas bolinhas que vocês também podem ver aqui na fotografia, com maior detalhe, o próprio resultado, né, da fotossíntese, né, da respiração, né, nesse horário, né, nesses lagos, nesse horário que foi registrada essa imagem. Então, pensem bem, né, como que, para quem tem esse gosto pela fisiologia, né, como que esses organismos, eles lidam com 24 horas de luz, como é que é a fotossíntese, quando ela cessa, né? Geralmente ela cessa, ela tem uma queda quando o sol se esconde atrás de alguma montanha, aí não está um dia ensolarado, está um dia nublado, né, mas com muita entrada de luz ainda, né? Há muita entrada de luz, principalmente luz UVB nessa região. Em termos no limite da temperatura, a temperatura na região peninsular, ela pode variar, né, na peninsular e marítima, ela pode variar no verão até mais do que 10 graus positivos e cair para menos 40 graus negativos, né? Menos 40 graus no inverno, enquanto no interior, no continente, a gente pode ter registro de menos 30 no verão e cair até menos 80 graus no inverno. Sendo que a gente tem um recorde, né, registrado, então, um recorde de temperatura de menos 89 graus. Eu não sei se vocês têm experiência com um freezer, né, é um ultra freezer, por exemplo, né, que a gente costuma utilizar em laboratório para congelamento de amostra de maneira, né, instantânea. Então, imaginem só, isso é mais do que a temperatura de um ultra freezer. E esses organismos podem, né, lidar com esse tipo de temperatura. Em termos de limite da água, há alguns lugares na Antártica que são considerados, né, os desertos antárticos, que são os dry valleys, e há quem diz que os dry valleys são mais como um Marte do que a própria Terra, né, pelas condições ambientais deste ambiente. Então, é um deserto hiperárido, né, que se formou há cerca de 14 milhões de anos atrás e permanece seco até então, com precipitação bastante limitada, e, na verdade, quando a gente fala precipitação nesses ambientes, a gente está falando de precipitação de neve, não de chuva, né, e a precipitação é em torno de mais ou menos 7 a 11 milímetros, equivalente à água. Então, é o lugar mais seco da Terra, com baixa produção de carbono orgânico, uma alta acumulação de sal, alta radiação, e nesses ambientes a gente não encontra, vamos dizer assim, não encontra muita vida, né? Mas é casa para cianobactérias, é casa para comunidades, né, dominadas por cianobactérias, e um verdadeiro laboratório também, né, de importância tanto para a pesquisa ecológica, evolutiva e fisiológica, bioquímica, né?
que são ambientes muito extremos, inclusive para quem tem interesse, quem estuda vida fora do planeta, né, os astrobiólogos gostam muito de estudar este ambiente. Então, quando a gente fala, né, por que cianobactéria no limite da vida? É porque essas figuras clássicas da Antártica, que geralmente a gente constrói em nossa mente, né, quando a gente fala de Antártica, principalmente os pinguins, eles não habitam esses lugares, né, eles não chegam nesses lugares. Ali a gente tem, então, como eu falei, uma biomassa dominada por cianobactérias. Tem também, já foram registrados algumas espécies de musgos, mas muito pouca abundância, né, dessas espécies vegetais ali. Na maioria, cianobactérias. Bem, eu estou já quase que encaminhando para o final. Eu gostaria de fazer um apanhado. Eu gosto de usar essa oportunidade, né? Mesmo que vocês me convidaram para falar da ecologia de cianobactérias e de lagos, eu gosto de aproveitar essa oportunidade para a gente falar um pouquinho também sobre as mudanças do clima. A gente sabe que elas estão acontecendo, nós estamos acompanhando, seja através dos artigos, seja através da mídia, né, que tem também trazido essas informações até nós, que os polos são os termômetros da Terra em termos de aquecimento, de mudanças do clima. Então, ambas as regiões polares, tanto o Ártico quanto a Antártica, elas têm sofrido, têm enfrentado rápidas mudanças ambientais devido ao aquecimento do clima. Em termos de Antártica, principalmente na região peninsular, e aí vocês podem ver aqui no mapa, essa região com a coloração avermelhada, alaranjada, são as áreas que estão passando por uma maior alteração ambiental devido às mudanças do clima. E o que isso implicaria, né, em termos de cianobactérias, ou vamos dizer assim, do fitoplâncton como um todo, ou até mesmo da vegetação como um todo? Bom, o aquecimento do clima, né, a mudança do clima, na verdade, se a gente pensasse do ponto de vista fisiológico, de produção de biomassa, seria muito favorável para esses organismos. Né? Por quê? Porque seria um maior fornecimento de energia extra, né? Estações do verão mais longas, então, com maior entrada de energia, também teria uma maior expansão de área do solo livre de gelo, onde esses organismos poderiam colonizar, né, mais áreas, mas aí vem a questão do desequilíbrio ecológico, né, o que isso acarretaria em termos de desequilíbrio ecológico. Eu vou falar também rapidamente que já há alguns estudos mostrando essa alteração, principalmente em termos do fitoplâncton, para a região peninsular. Vocês podem observar aqui também na figura no mapa, mostrando em rosa e em verde, aonde a parte norte da região peninsular há um recuo do gelo, e com o recuo do gelo há uma maior entrada de vento nessa região, uma maior mistura do fitoplâncton, levando esse fitoplâncton para regiões mais profundas, e fazendo, então, com que esses organismos tenham uma maior dificuldade de absorção de luz, né, de captação de luz. Então, o que esse trabalho está mostrando? Que na região norte, o fitoplâncton está diminuindo, enquanto que na região sul, há uma diminuição da espessura do gelo, quando antes ela era mais espessa, agora ela está mais fina. Então, essa camada de gelo mais fina está possibilitando uma entrada maior de luz, e ao contrário do que está acontecendo na porção norte, aqui o fitoplâncton tem uma maior disponibilidade de luz, então ele está aumentando. Então, o fitoplâncton da porção norte está diminuindo, enquanto que o fitoplâncton da porção sul está aumentando. E aí, de novo, eu só deixo esse apanhado para a gente refletir, depois discutir nas perguntas, né, o que isso implica em termos de equilíbrio ecológico. Então, as mudanças, né, da temperatura na Antártica, elas já foram registradas, né,
nós já obtivemos registros que são, de alguma forma, assustadores, né, e eu trouxe para vocês, a mídia deixou exposta isso, a gente teve isso estampado em várias formas de divulgação da mídia. Então, eu havia falado para vocês de temperaturas mais do que 10 graus, né, positivos, mas a gente teve um registro de 17 graus em março de 2015, depois, em fevereiro deste ano, a gente teve um registro de 18 graus, e logo em seguida desse registro de 18 graus, nós obtivemos um outro registro de 20 graus positivos na Antártica Peninsular. Claro que os próprios pesquisadores que trouxeram essas informações, que fizeram esses registros, também relatam que esses valores, né, esses registros não podem ser diretamente relacionados com a mudança do clima, uma vez que eles são pontuais e a gente precisa de monitoramento, de sequência desse estudo para poder afirmar, então, essa relação direta. Mas, de alguma forma, nos mostra, né, que esses estudos nos mostram que está ocorrendo alguma alteração. A gente teve também essa informação, né, de esse evento, de uma plataforma equivalente ao tamanho do Distrito Federal, né, se desprendeu aqui na região peninsular, e vocês podem ver aqui o destaque em vermelho, e vários eventos ocorrendo, né, como eu falei, os polos são nosso termômetro, e principalmente o Ártico, a gente tem visto um registro, a gente tem acompanhado um registro, né, que são registros confiáveis, que começaram em 1953 pela NASA, e aí esses registros mostram, né, o decaimento, a diminuição da camada de gelo no Ártico, né, vocês podem observar tanto pela figura, quanto também pelos valores aqui no gráfico. E por que a gente deveria se preocupar? Por que a gente faz questão de falar, e por que a gente tem discutido, ou por que a gente deve discutir, ou por que vocês vão, a partir de agora, também passar a fazer parte dessa discussão, né? Porque o Brasil deve se preocupar. A gente tem uma falsa impressão, que eu acredito ser devido à própria temperatura, né, que nós estamos condicionados, a gente tem essa impressão de distanciamento da Antártica, mas observe o quanto que nós somos os vizinhos mais próximos, na verdade, né, o quanto nós estamos próximos da Antártica. Então, nós sofremos influências diretas, tanto do clima da Antártica, né, sobre nós, quanto também iremos sofrer a respeito das alterações ambientais neste continente. E por que eu deveria, né? Esta é a pergunta, porque às vezes a gente pergunta por que o Brasil deve se preocupar, é como se a gente passasse a responsabilidade adiante, né? Como se alguém tivesse que se preocupar. Por que eu devo me preocupar? Por que eu devo estar envolvida nesta discussão? Além de toda essa biodiversidade que a gente admira, que a gente gosta, que está relacionada também ao nosso bem-estar, aquilo que nós desejamos conhecer ou passar adiante para as gerações futuras, né, elas estão correndo risco. Então, quanto que eu gostaria de contribuir para a permanência dessa biodiversidade tão peculiar, de um ambiente tão peculiar. Além disso, começamos, né, e quando eu falo começamos, assim, a comunidade científica, né, a investigar o quanto o derretimento do gelo poderia trazer à tona novas e antigas doenças. Né? E quando a gente fala a respeito disso, a gente está falando de um solo congelado há milhões de anos, né? Aquele solo que nós conhecemos como permafrost. Então, esse solo está ali retendo coisas que nós não conhecemos, né? Coisas que do passado, né, que estão congeladas, que estão retidas ali. E, inclusive, a gente tem um artigo publicado neste ano, mostrando, relatando a identificação de
50 espécies, desculpa, identificando um número altíssimo de... eu estou tentando achar aqui, eu não consegui achar o número exato. O número de vírus, novos vírus que foram identificados no permafrost, que ainda não conhecíamos. Então, é possível, né, que com o derretimento desse gelo, nós poderíamos entrar em contato com novas e antigas doenças? Fica a pergunta. Além dos impactos transfronteiriços, né, não só alteração no fitoplâncton antártico, como também nós estamos vivenciando em outras regiões. Aqui é um registro, né, de um redemoinho em 2018, mostrando essa floração, né, esse redemoinho no Golfo da Finlândia, relacionando ao aquecimento do clima, né, porque a gente sabe que o fitoplâncton adora, né, um calor, adora temperaturas altas. Também muito recente, o ano passado, a gente teve esse registro do cinturão de sargaço, né, cada vez mais aumentando, devido a tantas questões climáticas, mas também as questões que vão se confrontando, se intercalando, vão contribuindo como um todo, né, para a alteração dessa biodiversidade, dessa biomassa. Então, esse cinturão de sargaço, esse artigo mostra, né, que o cinturão de sargaço, ele está cada vez mais aumentando. Então, em 2019, a gente teve uma medição de 8.000 quilômetros, né, 8.850 quilômetros de extensão desta biomassa algal, que tem uma relação direta tanto com a alteração do clima da Terra, mas também eu achei bastante impactante isso, né, de alguma forma nos traz um sentimento de responsabilidade, né, o quanto que os nossos impactos, o quanto que as nossas atitudes em nosso país também afeta, né, outras regiões, e é o que eu falei de impactos transfronteiriços, né. Então, esse cinturão do sargaço, esse estudo mostra que o aumento do cinturão do sargaço está relacionado tanto com o desmatamento da floresta amazônica, quanto o uso de fertilizantes no Brasil, assim como o aumento da temperatura. Com o aumento da temperatura, né, do clima. Então, o que fazer, né? Eu deixo aqui, já realmente encerrando, já tomei bastante tempo de vocês, o que fazer, o que devemos fazer, né? O que a gente, aonde eu posso atuar, aonde eu posso contribuir. Uma das coisas vocês já estão fazendo, né? Criaram esse grupo de estudo, estão fazendo, estão se reinventando, né, diante desse período que nós estamos atravessando, e para discutir ciência, para continuar esses estudos, e estamos aqui hoje, na sexta-feira à noite, fazendo essa discussão, né. Outra iniciativa que a gente tem tomado é de popularizar a ciência, né, de cada vez mais fazer com que a ciência seja alcançada, seja popularizada, tenha fácil acesso, para que cada vez mais a gente tenha mais pessoas compreendendo esses processos e envolvidas com essas discussões. Então, eu vou encerrar agora a minha discussão, né, a minha apresentação com vocês, que foi além do horário que eu imaginei, né, já foi mais de quase uma hora de apresentação. Eu gostaria de agradecer todas essas pessoas que estão aqui e essas agências de fomento que, de alguma forma, elas contribuíram para que eu pudesse realizar esses trabalhos e estar aqui hoje compartilhando com vocês. Bem, eu vou agora para a gente bater um papo um pouquinho, mas o que a gente não conseguir hoje, eu estou disponível tanto no e-mail, eu estou nas redes sociais também, a gente pode continuar interagindo por lá com muito prazer, e eu deixo aqui o meu contato, e vamos agora, então, às perguntas, caso vocês tenham alguma. Estão me vendo?
Sim, sim, muito obrigada pela palestra, foi muito enriquecedora. Estava aqui anotando algumas coisas. Tem umas perguntas do pessoal já no chat, Cláudia. Como você lê? Como é que a gente Eu posso faz? ler para você. Por favor. A Natália Mendes está perguntando: qual a maior dificuldade em se realizar as coletas nesses locais, devido à temperatura do local? Por exemplo, se a neve atrapalha o trabalho de alguma forma, ou existem equipamentos que facilitem a coleta nesses locais? A gente tem muitas dificuldades, né? Porque quando a gente vai para lá, a gente vai com muitas expectativas de coleta e com todo um planejamento para coletar. E é engraçado. A minha experiência ela é sempre de campo, então a gente está sempre acampada, mas a gente tem que passar um rádio para a estação perguntando como é que vai estar as condições atmosféricas do outro dia, meteorológicas do outro dia. E aí, geralmente, eles falam assim, olha, o dia amanhã vai estar lindo, vocês vão poder fazer coletas, né, vão aproveitar o dia. E aí a gente levanta, abre a barraca, tá, aquela coisa toda, e fica 2 dias trancados na barraca, 2 ou até mais dias trancados na barraca. Então, dias assim a gente não sai, né, a gente tem toda uma medida, uma orientação de segurança, inclusive de trabalho, né? A gente não pode sair em determinadas velocidades do vento, então tem várias limitações, várias limitações. E também ocorre que, para nós que trabalhamos em lagos, por exemplo, que a gente gostaria de repetir alguma amostragem e o lago não está descongelado. Ainda tem uma grande superfície de gelo. Né? Então, são as mais diversas. Isso realmente é uma dificuldade da pesquisa antártica. A gente nunca consegue prever se nós vamos conseguir caracterizar o mesmo ambiente que a gente caracterizou no ano anterior, por exemplo. Então, não sei se é isso. Há dificuldade, há muita dificuldade para a gente. Há dias lindos, né? Há dias realmente muito bonitos, muito ensolarados, mas a gente passa por essas dificuldades, sim. De neve, de vento, e de não poder coletar, ou de não poder amostrar esses lagos que não entraram em degelo total. Acho que respondeu sim. O Henrique, ele entrou bem quando você tinha passado o slide sobre estromatólito, que o Henrique trabalha com geologia e paleonto, né? Aí eu falei, Henrique, você acabou de perder aqui a apresentação sobre estromatólitos. Aí ele Depois ele pegou. olha, porque é bem interessante aquilo, não é? Eu não sei, assim, eu sou muito suspeita, porque eu sou apaixonada por isso, né? Então eu fico babando, assim, realmente babando por esses achados que a gente encontra ali. Aí ele deixou uma pergunta aqui. Há quanto tempo ocorre o registro sistemático de temperatura na Antártica? Só que ele quis fazer a mesma pergunta sobre o que nós temos para o Ártico, porque no Ártico a gente tem, eu mostrei um registro, né, de derretimento do gelo, e eu não sei dizer para a Antártica se nós, exatamente quando nós começamos a ter um registro como aquele, seria em termos de aumento e diminuição da temperatura, né? Provavelmente é isso que ele está querendo dizer. Mas a gente já teve muitas variações, realmente, assim, eu não sei dizer o ano, mas, por exemplo, em 2010, a gente teve um ano muito frio, um ano muito atípico, né, que aí deu um salto, né, no gráfico, quando a gente mostra esses gráficos de temperatura. Tivemos temperaturas registradas também de 20 graus na Antártica, muitos anos atrás. Eu não sei dizer o ano exato para você agora, hein? Posso até depois dar uma olhada, ou você pode me procurar depois por e-mail ou pela rede social que eu deixei, a gente pode dar uma olhada. Se esse dado foi interessante para você, ou algum trabalho que você está fazendo, eu posso te ajudar a procurar. O Rodrigo Alves falou aqui que para a Ilha Rei Jorge desde 1948.
Ah, o Rodrigo é isso, o Rodrigo está aqui, olha, um colega antarticano, eu esqueci, oi, Rodrigo, de cumprimentá-lo, trabalha com as briófitas na Antártica desde Ai, que 1940. legal. Ei, Rodrigo, desde 1948 na Península? Isso. Na Ilha Rei Jorge. Ah, tá. É na região, Na ali região de... cozinha a 120 quilômetros aproximadamente, para ser mais preciso, da Antártica Polar. Ok. Posso fazer uma pergunta? Ativei meu microfone aqui. É melhor aqui do que pelo chat, a gente vai conversando. Ótimo, acho ótimo, porque assim eu vou interagir um pouquinho com vocês também. É o seguinte, eu queria saber justamente porque se a gente está falando de mudanças ambientais, e principalmente a questão aí é a temperatura, quanto maior esse registro, assim, mais antigo, melhor, né? Mais dados a gente teria para poder monitorar essas variações. Ele respondeu aqui que na Ilha Rei Jorge desde 48. Bom, é pouco tempo, né? A gente tem aí cerca de 70 anos de monitoramento. E mesmo assim, 70 anos em um ponto só, o que também é pouco, né? Eu acho que deve ter um monitoramento muito mais extensivo hoje em dia em todas aquelas bases na Antártica, né? Então você tem coletas de temperatura em vários pontos, mas com certeza são também bem recentes. Eu chutaria aí 30 anos no máximo, né? Isso não é uma informação ainda bastante superficial para poder gerar modelos de mudança de temperatura, uma vez que a gente tem poucos pontos e registro por pouco tempo? Foi o Henrique isso? Estava falando, né? Isso. Henrique, eu não entendo dos modelos, né? Realmente é um estudo muito interessante, assim, eu não consigo te dar essa informação a respeito dos modelos, mas eu sei que eles são bastante precisos. E uma outra coisa que a gente tem é a medida de gases atmosféricos, né? Então, isso a gente consegue medir através das camadas de gelo, e aí a gente já tem bastante dados, né? Principalmente ali naquela região que eu mostrei para vocês, do manto de gelo, a gente consegue coletar os núcleos, né, de gelo e avaliar o quanto que tinha de gases no passado e no presente. Então, esses dados também nos ajudam, e são esses dados que nos fornecem também a respeito de a quantidade de gases atmosféricos, né, e que tínhamos no passado e que temos no presente, que estão contribuindo para o aquecimento do clima. Então, por exemplo, a quantidade de dióxido de carbono no passado, a quantidade de dióxido de carbono no presente. Isso a gente consegue ter registros, ter esses dados a partir de registros no gelo. Então, esses modelos, né, eles combinam todos esses dados, e o que a gente sabe é que são modelos bastante qual o nome? É um modelo bastante eficiente, né? Que a gente tem utilizado para prever. Eu não sei, assim, mas a resposta é essa. Acho que a sua pergunta foi: é suficiente, né? É suficiente? A gente está em estudo, a gente está estudando isso, né? Tanto é que algumas medidas, como a gente mostrou agora, de graus, de 17, 18 graus, não dá para a gente inferir isso diretamente à mudança do clima, né? Porque é um registro pontual. Mas, principalmente, desses gases nas camadas de gelo, eu acho que a gente consegue ter dados mais fidedignos, né? Dados mais palpáveis, né? Que podem nos possibilitar fazer essas previsões. Não sei se você ficou satisfeito com a resposta. Sim, satisfeito. Muito obrigado. Bom, seguindo a ordem das perguntas aqui, o Rafael Moura, que também trabalha com fito, né? O Rafael ele trabalha
trabalhando agora no mestrado com fito na região de Confluência Brasil-Malvina. E aí ele perguntou aqui, você sabe me informar qual foi aquele morfotipo 7? Qual foi aquele morfotipo 7? Meu morfotipo 7, eu acho que foi uma leptolímbia. Eu não me lembro agora exatamente, mas se ele encontrou alguma coisa específica com o morfotipo 7, fala aí, Rafa. Pode ir. Foram 20 e tantos morfotipos, eu não lembro, mas eu acredito que foi morfotipo, acho que era uma leptolímbia. Deixa eu acompanhar aqui no chat. Ele falou que travou lá. Até perguntando se você já encontrou algum parecido, Rafa. O Rafael trabalhou com fito... Claudineia? Claudineia? Claudineia, tá escutando? Oi. Então, não foi porque eu fiquei com curiosidade, porque, tipo, pra mim, eu achei que fosse mais ou menos, era microcistes, porque eu lembro que microcistes é um gênero que ela tá bem, bastante cosmopolita, né? Aí, meio que era só por essa dúvida, mas, assim, eu ainda não recebi as amostras das minhas coletas, ainda vão chegar, e eu não sei ainda te falar. Você quer ver? Olha, interessante, depois você pode ver se a gente encontra alguma coisa. Você está, Ilhas Malvinas, é isso que você falou? Não, é na Confluência, Brasil-Malvinas. Aí, só que agora eu acho que eu vou ter que adicionar também uma parte do Estreito de Braxfield, lá da Antártica também. Que legal. Legal. Você disse o morfotipo... Mas obrigado. Ou 7? Foi o 7, foi o 7. Foi 7. Esse trabalho... Ele tinha uma grande... Oi? Eu vi que ele estava bastante distribuído, né, naqueles pontos. Aí eu acho que foi o 7, se eu não me engano. Isso que eu falei, não deve ser leptolímbia, que a gente encontrou em todo o gradiente, com certeza. Pronto, obrigado então, Claudineia. A gente encontrou mais restritas, que eu vou falar crococálios como um todo, né, que as microcistes entrariam neste grupo. As crococálios nós encontramos restritas a áreas continentais, elas são pouco registradas, assim, tem registros, mas com menos abundância na região peninsular. Então, no meu estudo, a gente encontrou uma maior abundância nos lagos continentais, onde tem alto nitrogênio e baixo fósforo, caso seja uma informação importante para você relacionar com o seu estudo. Sim, obrigado, Claudineia. Foi ótima apresentação e obrigado pela informação. Obrigada. Antes da gente abrir para os selimatos aí, tem uma pergunta da Emily. Sabendo que a dispersão de microplástico nos últimos anos aumentou, eles afetam diretamente as cianobactérias, atrapalham as coletas? O microplástico está principalmente relacionado às áreas oceânicas, né, nos mares. Então, eu trabalho com lagos em regiões interiores, né, então eu não tenho esse tipo de problema, eu não enfrentei esse tipo de problema, e nas áreas que eu estive, a gente não encontrou microplástico. Agora, para quem trabalha com o oceano, né, eu não vou poder te dizer, porque eu não tenho essa experiência, não trabalho, mas eu acho que o microplástico está principalmente afetando a fauna, né, o equilíbrio da fauna, afetando a saúde da fauna. Em termos eu estou pensando aqui, as ferramentas que a gente usa para coletar o fitoplâncton, como que o microplástico poderia afetar. Eu acredito que da mesma maneira como a gente
tem muito sedimento, né, quando a gente tem muito material particulado, né, disperso na coluna d'água. Poderia ser que, se a gente tentar fazer uma analogia, que pudesse estar atrapalhando da mesma forma, né? Mas, de novo, eu não trabalho com ambiente marinho, então eu não sei dar essa resposta, que é onde o microplástico mais está afetando. Mas se vocês tiverem alguma sugestão, Tainá, Matheus, por favor, vocês vão falando aqui que a gente vai discutindo isso. Não sei se eu... Eu não sei informar. Eu acho que quem saberia mais aí seria o Rafael, que trabalha em região marinha. Eu vou abrir para o Selimar, se perguntar, depois a gente tenta responder isso, tá? Qualquer coisa a gente discute lá no nosso grupo. Pode ficar à vontade, Selimar. Claudineia, boa noite. Boa noite. Parabéns pela apresentação. Quanta novidade você trouxe aqui para a gente esta noite, hein? Muito obrigado. Que bom, que novidade. Porque se vocês não cantam demais. quase uma hora. Muito bom. Eu fiz algumas anotações aqui, assim, para fazer perguntas bem pontuais, assim, em relação aos seus dados, sua tese lá, que eu trabalho com biogeoquímica, e a biogeoquímica estuarina, né? E eu fiquei assim, refletindo aqui em relação a alguns dados, em relação a nutrientes, e achei bem bacana, por isso que eu fiz as perguntas. Vou fazer uns bloquinhos. A primeira pergunta que eu quero fazer para você, se a gente pode se estimar que as cianobactérias identificadas nos lagos do continente são maiores fixadores de nitrogênio comparada àquelas identificadas aos lagos da costa. Outra pergunta, acho que vai na mesma direção da resposta, se pode se estimar que lagos do continente são melhores oxigenados do que lagos da costa. Faço as duas perguntas por conta da concentração elevada de nitrato no continente. Tá. A primeira pergunta é se as cianobactérias do continente seriam maiores, né, uma maior fixação. Não seria, deixa eu ver se ele, Marcos, porque no continente nós encontramos mais nitrogênio. Então, geralmente a gente encontra cianobactérias, a gente tem uma maior abundância, né, de cianobactérias fixadoras de nitrogênio, elas, pelo menos, elas dominam quando há baixa concentração de nitrogênio, porque aí elas têm essa capacidade de fixar nitrogênio atmosférico, enquanto outras menos, né? Então, essas cianobactérias fixadoras de nitrogênio, elas têm essa vantagem, elas saem na frente, vamos dizer assim, porque em ambientes onde não tem esse nitrogênio, que é tão essencial, né, para o metabolismo, tanto vegetal quanto animal, elas conseguem fixar, elas vão biosintetizar essa célula, né, que é chamada de heterócito, e a partir do heterócito elas conseguem fixar o nitrogênio atmosférico. Então, lá no continente, a gente tinha nitrogênio de sobra, né? Então, pelo contrário, lá nós encontramos menos, que são as nostocálias, que produzem esses heterócitos, nós encontramos elas mais nas áreas costeiras, onde tem baixo nitrogênio, enquanto outras, como as oscilatoriales e as curvocálias, a gente encontrou mais no continente. Então, a ideia seria mais, na verdade, ao contrário, aonde eu tenho baixa concentração de nitrogênio, eu vou encontrar mais cianobactérias fixadoras de nitrogênio. Entendeu? O raciocínio é mais ou menos. Porque, assim, eu não consegui entender ainda a origem elevada dessa concentração de nitrato no continente. Ah, sim. Isso é elevada no continente, entendeu? Muito, tá. Não, isso é mesmo de deixar a gente encucado, né? Assim, de como é que tem tudo isso lá. Bom, aí é uma resposta, na verdade, é uma coisa,
uma resposta complexa, que a gente não consegue dar uma resposta precisa, dizer, ó, é isto que faz, porque envolve vários fatores. Ali, aqueles lagos têm alta precipitação, alta evaporação. Então, a alta evaporação contribui, né, para a concentração, para o acúmulo de sais naquele ambiente ao longo dos anos. Então, a gente também tem que pensar isso ao longo dos anos, né? As próprias características microclimáticas, né, locais do ambiente. Material também que pode ser transportado do entorno, ali tem ventos até de 300 km por hora, Marcos, né, que carrega tudo, né? Então, são vários fatores que podem estar contribuindo com essa concentração. Né? Principalmente com a alta evaporação que tem ali. Então, é muito seco também o ambiente, então a água, né, evapora de uma maneira muito rápida e contribuindo para o maior acúmulo de sal na região. Certo. Uma outra... Pelo menos tirou um pouco, conseguiu pelo menos te direcionar. Com certeza. Igual você falou, o ambiente é muito complexo, né? Toda essa complexidade, às vezes, coloca mais interrogação do que respostas. É uma outra perguntinha em relação à questão do fósforo. E aí eu gostaria de te perguntar se você acredita que acredita não, se dá para estimar, em cima dos dados e com base nessa associação entre variáveis ambientais e biológicas, se tem como estimar se essa maior concentração de fósforo ali nos lagos da costa pode estar associada a alguma questão antrópica. Não, eu acredito que ali está associada a proximidade com o mar. É muito próximo do mar, né? Então, tem muita influência marinha. É onde a gente também tem uma maior biodiversidade, né? Onde a gente tem uma maior material orgânico do que a gente tem lá no continente. Então, claro que vários ambientes da Antártica têm sofrido impactos pela ação antrópica, mas não em termos de aumento de nutrientes. A gente vai ter desestrutura morfológica, né, física desses lagos. Eu não trouxe aqui, mas já que você deu abertura para isso, né, invasão de espécies exóticas na Antártica, né, porque atualmente nós temos turismo na Antártica, e não só pelo turismo, mas também pela própria pesquisa na Antártica. Então, a introdução de espécies invasoras é um impacto ocasionado pela ação antrópica. Mas esse fósforo, eu acredito que ele está mais relacionado à influência, à proximidade com o mar. Certinho. Só uma última pergunta que eu vou deixar para os colegas perguntarem. Então, as cianobactérias encontradas, identificadas nos lagos costeiros e nos lagos do continente, você tem como, assim, tomar uma base, se elas, em termos de bioindicação, tem essa diferença? As cianobactérias do continente têm um poder de dar uma maior informação em termos de impacto ambiental comparado às da costa? Olha, na verdade, a resposta para essa pergunta, na verdade, não iria diferenciar do continente para a costa. Todos, assim, essa pergunta ela é muito pertinente, ela é muito legal, porque, na verdade, tanto os lagos quanto as cianobactérias são bioindicadores fortíssimos das alterações ambientais na Antártica, porque eles respondem rapidamente às mudanças, né? Então, tanto para a região da costa quanto da região continental, a gente poderia dizer que esse sistema, né, de lago e comunidade biológica, microbiana, né, porque é o que domina ali,
Em conjunto, é um verdadeiro bioindicador, a gente pode usá-lo como um bioindicador de mudanças ambientais, porque esses lagos, principalmente, os lagos, eles respondem rapidamente às alterações, eles estão muito influenciados pelas alterações do meio, né? Então, por exemplo, quando a gente falou de que esse equilíbrio que esses lagos, as mudanças diante desse equilíbrio entre entrada de água e evaporação, também está muito relacionado às condições do clima, que está em alteração, né? Então, invernos mais longos, temperaturas mais quentes, tudo isso está influenciando a formação desses lagos, porque se eu tenho temperaturas mais quentes, eu tenho maior evaporação dessa água, então diminuição desses lagos, diminuição da biomassa. Então, assim, eles respondem muito rapidamente. Então, foi interessante essa sua pergunta, porque isso também fortalece a nossa justificativa, né, de estudar esses lagos, de monitorar esses lagos, além do que a gente monitora em termos de temperatura, de derretimento dos gelos, né, porque eles respondem rapidamente a essas alterações. Verdade. Muito obrigado, viu? Nada. A informação para a gente aí. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Tem uma perguntinha do Gabriel aqui. Eu já abro para você, Matheus. Pode ser? Como é que é? Eu já abro para você perguntar na estante aí. Se já souber que você quer perguntar. Vou fazer a do Gabriel rapidinho aqui. O Gabriel trabalha com paleonto também. Ele está perguntando, com relação ao aquecimento global, você sabe se estão ocorrendo extinção de algumas cianobactérias que eram muito específicas para temperaturas baixíssimas? Bom, então, não estou sabendo, né, respondendo primeiro, não estou sabendo se tem extinção de alguma cianobactéria, mas como eu falei, lá quando a gente falou como que as mudanças poderiam afetar a comunidade biológica, para o fitoplâncton, em termos de produção, eles serão beneficiados para as cianobactérias, né, porque, na verdade, assim, a gente tem que pensar que elas vivem lá nessa condição de gelo, mas não é o ótimo, é porque elas têm alta capacidade adaptativa de estarem lá, mas se você colocar ela, né, em condição, colocar eles, né, os micro-organismos fotossintetizantes, em condições de temperaturas mais elevadas, eles vão crescer mais. Por que que a gente tem que pensar também nisso? São organismos fotossintetizantes, então quanto mais luz tenho, mais eu vou fazer aproveitamento dessa luz e crescer, né? Claro que temperaturas muito elevadas, aí já sai também, né, do ótimo do crescimento, mas o que a gente entende, pensa de alteração das cianobactérias e do fitoplâncton como um todo, seria mais autoprodução desta biomassa e ocasionando, então, desequilíbrio ecológico do que levar à extinção. Poderia, de repente, se a gente pensar que algumas espécies iriam sobressair as outras, né? Aí a gente poderia pensar em um risco de eliminar uma espécie daquela comunidade. Isso acontece nas florações, a gente sabe disso, né? Quando tem uma floração, algumas espécies dominam essas áreas porque elas têm características que as colocam em vantagem em relação às outras. Então, poderia ocorrer isso também, mas não imagino, até porque as bactérias, né, como que a gente ama elas estão desde os vulcões às geleiras da Antártica, né? Então, como organismo de carbono. Acho que o fone do Matheus está dando interferência aí. Obrigada. Tem uma pergunta aqui do Matheus Santos. Rapidinho, Matheus, rapidinho, já para você, rapidinho. Vocês se deparam com a presença de protozoários nas amostras desses ambientes, nos ambientes mais extremos? Não entendi, desculpa. Pode repetir. Vocês se deparam com a presença de protozoários nas amostras desses ambientes, nos ambientes mais extremos?
muitos protozoários. A gente não fala deles para dar mais importância para cianobactérias, né? Mas tem muitos deles. Inclusive naquelas regiões ali que eu falei que tem quase não tem vegetação, que as cianobactérias dominam, né? Tem muitos protozoários. Rotíferos, os tardígrados também. Olha, tem rotífera. Rotíferas. Meu grupinho favorito. Rotíferos antárticos. A última pergunta aqui é da Cris, aqui em Salvador. Clau, parabéns pelo belíssimo trabalho. Tenho 2 perguntas. Houve alguns estudos envolvidos na análise de cianotoxinas. Entraram espécies de... É tricodésmio? É tricodésmio mesmo? Assim? Tem estudos de cianotoxinas na Antártica? Tem. Eu tenho artigos, inclusive, posso encaminhar. Eu não vou saber discorrer sobre o artigo agora, né? Mas tem estudos de cianotoxinas na Antártica. Tem sim. Depois, por favor, se você tiver interesse, pode me mandar um e-mail. Eu te encaminho. Pode ficar à vontade, Matheus. Lá, primeiramente, a gente quer agradecer por você estar podendo contribuir para a gente, trazer essas informações lindas. E eu quero saber que projeto é esse, como você foi parar naquele frio danado da Antártica? Foi uma iniciativa da universidade, é um projeto nacional? Como é que você foi parar lá? Se você for voltar a cianobactérias, e vocês encontraram alguma espécie ou gelo que seja exclusivo do ambiente, e eu vi que por ser um ambiente extremo, você tem um congelamento, depois a volta à formação dessas coisas, elas são contínuas, são perenes, elas param. Como que é o processo de restabelecimento dessa comunidade? Tem alguns mecanismos, especificidades dessas algas capazes de tratar restabelecendo? Esse restabelecimento é rápido, é devagar? Fala um pouquinho. Então, são coisas distintas. Primeiro, como que a gente vai parar lá, né? É legal você ter perguntado para dar essa oportunidade. No Brasil e em outros países que estão estudando na Antártica, né, que estão pesquisando na Antártica, tem um programa, que é o Programa Antártico, né, de pesquisa neste continente. No Brasil, nós temos o ProAntar. O ProAntar é o Programa Antártico Brasileiro. Então, vários projetos, né, que compõem esse programa. O programa, ele é federal, né, ele o que compõe o ProAntar é CNPq, Marinha e MCTIC, que formam, nós temos representantes dessas esferas formando o ProAntar. Então, é lançado um edital público, aonde os pesquisadores podem submeter projetos para participarem do edital do ProAntar. Então, nós temos foi em 2018, o último edital, né, que foi os professores, os pesquisadores submetem, e aí vão passar por esse julgamento e mérito, e vão, então, né, ser aprovados e financiados para executarem pesquisa lá. Inclusive, este ano, né, em função do cenário que nós estamos vivendo pela pandemia Covid, as expedições de campo foram adiadas, né, foram canceladas. As expedições de campo, de pesquisa de campo, né, que nós fazemos nos verões. Então, esse ano, a gente teve essa notícia semana passada, este ano as expedições não ocorrerão. Então, é assim que acontece, né, para quem tem interesse, por exemplo, o que eu indico é procurar os grupos que fazem esse tipo de pesquisa, né, procurar professores que têm esse tipo de pesquisa e manifestar o desejo de participar do projeto, ou seja, se você está indo para um mestrado, para um doutorado, se candidatar para esses professores, né, para esses programas que já estão fazendo pesquisa lá. Como professor, você pode elaborar o projeto e submeter, porque é um edital público, tá, para fazer isso. Então, eu participo como aluna,
de doutorado, participei do programa Antártico Brasileiro, com a Universidade Federal de Viçosa. Depois eu fiz doutorado sanduíche na Nova Zelândia, e eu fui com o programa Antártico da Nova Zelândia, que foi quando eu conheci o continente. E depois eu fui com um programa de turismo para a Antártica, que é um navio dos Estados Unidos, Holland America, que faz turismo na Antártica, e a gente foi com a equipe antártica para fazer o turismo científico, né, onde a gente fala sobre a Antártica para os turistas. A gente foi com uma equipe de pesquisadores antárticos dentro desse navio. Então, essas são as minhas experiências, e são também das maneiras como vocês poderiam alcançar, né, ir à Antártica, como um pesquisador ou como um turista. A segunda pergunta foi sobre como, eu não sei se é a segunda, mas eu me lembro agora, depois você volta se eu deixar alguma para trás, que é como que esses organismos passam, qual é a dinâmica, né, de passar por esse congelamento e descongelamento. É isso, são as cianobactérias, né, é isso, essa capacidade, quando eu falo são cianobactérias, é por causa dessa característica delas de resistência, de alta adaptação e plasticidade metabólica. Mas olha o que acontece ali. Então, vamos pensar um pouquinho nas características que nós conhecemos desses micro-organismos, né? Além dos pigmentos de clorofila, por exemplo, tem as ficobiliproteínas, né? Esses pigmentos, eles são altamente responsivos a mesmo pequenas quantidades de luz. Então, mesmo abaixo de uma camada de neve, de gelo, no verão, então vamos pensar assim, no inverno está tudo coberto, né, tem uma camada espessa de gelo ali, está todo mundo quietinho, vamos dizer assim, né, estão sobrevivendo. Quando vai chegando no verão, mesmo sob uma camada de gelo, que consegue já infiltrar um pouco de luz, elas já conseguem capturar essa luz. Então, quando tem um degelo total do lago, está lá, aquele biofilme que vocês viram nas fotos. Então, isso é por causa da capacidade, né, de absorção de luz proveniente desses pigmentos, que respondem que respondem mesmo sob uma fina camada, né, não quando for fina, assim, é relativamente considerada, né, considerável essa camada de gelo, que não seria para outros organismos. Cianobactérias conseguem fazer isso, conseguem absorver essa luz. Além disso, os exopolissacarídeos, né, que vão ajudar também nessa proteção. Vocês viram lá aquela camada? Eu não sei, assim, eu acho, quando eu falo não sei o quanto impressiona vocês, mas me impressiona muito aquela camada espessa de exopolissacarídeo que os micro-organismos de lá produzem. Então, isso também ajuda a proteção contra o congelamento e também a dessecação. Qual foi a outra, Matheus? Eram 3 perguntas. Teve algum, na parte de microalgas, vocês identificaram, não só cianobactérias, talvez gêneros, né, específicos de lá, ou espécies específicas, espécies até mais fácil, ocorrem lá, apenas lá? Eu não encontrei, mas a gente tem várias espécies descritas na Antártica, para a Antártica, gêneros, inclusive, né, gêneros e espécies de cianobactérias. O meu trabalho tem uma questão, né, que a gente não fez, inclusive é uma dificuldade que a gente está enfrentando, né, que a gente não fez a identificação molecular das espécies. Então, isso dificulta a gente encontrar espécies, né, novas. E aí a gente sabe que a taxonomia de micro-organismos, né, nas cianobactérias, das microalgas, principalmente das cianobactérias, elas estão passando por essa reformulação, né, de fazer a taxonomia polifásica, né, não ficar só na molecular, na verdade, só na morfológica, e na verdade a gente tem encontrado muita dificuldade de publicar os nossos papers apenas com descrição morfológica.
né, por causa dessa proximidade, principalmente entre as oscilatoriais, as leptolímbias daí da vida, né, como que elas se parecem, e é muito difícil da gente conseguir distinguir uma da outra a partir somente da característica morfológica. Então, análises moleculares, quem trabalha com a biologia molecular, e aí tem um grupo forte na Bélgica que trabalha, tem descrito várias espécies novas para a Antártica. Legal, aí vai vindo. Eu não posso puxar uma pergunta que vem em outra. Você, nos estudos, você tem identificado, igual você já falou, problemas, acho que eu pesquei problemas com microplástico. Você já tem, vocês lá nos seus estudos, têm encontrado já bioinvasões nessa parte aquática, de fauna aquática, nos seus estudos? Por exemplo, igual aqui, tem vários rios congelados em processo de invasão, alguns lutíferos que já estão em processo de invasão, igual aquele cote da América do Norte, alguns que... Então, tem se encontrado, está sendo observado esse processo, ou não, ainda está um ambiente meio que isolado? Não, a gente tem... a minha região continental, sim, né? A gente ainda está uma região bastante isolada, mas na região peninsular, como eu falei, vocês conseguem lembrar a região peninsular, aquele biquinho ali da Antártica, né? Então, lá já tem uma alga, né, que é considerada invasora, um mosquito, que não é de lá, e já erradicaram uma espécie de planta que invadiu ali, e já conseguiram, um grupo de pesquisa conseguiu erradicar, eliminar essa planta de lá, mas ainda tem uma. Tem um caranguejo, eu não sei qual a espécie agora, também tem um caranguejo. Então, a gente já tem esses registros de espécies invasoras ali na região peninsular. Desafios. Muitos desafios. Bom, acho que por último, para a gente poder encerrar, tem uma pergunta do Matheus, de novo, Matheus Santos. Você conhece algum pesquisador que trabalha com os grupos de protozoários na Antártida? Alguém que é um estágio aí. Eu ia falar para ele assim, eu não conheço, mas se você depois entrar em contato, eu te ajudo a encontrar. Eu não conheço. Eu conheço o pessoal dos fungos, conheço o pessoal que trabalha com a astrobiologia, com os pinguins. O Rodrigo que está aqui, se o Rodrigo, inclusive, souber de alguém que trabalha com protozoários, ele trabalha com briófitas, mas eu posso te direcionar, pelo menos falar quais são as universidades que a gente conhece, os grupos de pesquisas, né, que a gente conhece, que estão fazendo trabalhos, e posso pelo menos te direcionar quem procurar. Vou ficar te devendo essa. Bom, pessoal, eu acho que é isso, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma coisa para completar, acho que a hora é agora. Só agradecer novamente a Claudineia e ao Matheus, né? Ao Matheus por ter feito essa conexão aí com a Claudineia e por mostrar trazer ela para a gente poder ter esse contato e essa troca de conhecimento. Isso é muito bom. Acho que foi uma das coisas boas da pandemia, foi isso, né? Conhecer pesquisadores de outros locais e tá tendo esse contato aí e tirando dúvidas. Sempre estou em contato com o Matheus. Matheus, achei esse fito aqui na minha amostra. Matheus, tal espécie. Isso é muito legal. Muito obrigada mesmo. Depois eu envio para vocês a reunião gravada. Pode ficar à vontade. Não, eu estava brincando, o Matheus está precisando me chamar para trabalhar com ele, porque faz muito tempo que eu não trabalho mais com ele. A gente se conheceu em 2008 ou 2009, né?
faz muito tempo, e a gente trabalhou uns 3 anos, eu acho, mais ou menos, juntas, de monitoramento, e eu depois nunca mais vi. E que bom, né, que realmente a gente vai aprendendo a usar mais as redes sociais, e a gente realmente foi instigado, né, a fazer isso nesse período que nós estamos atravessando, e aí o Matheus, a gente começou a ficar mais próximo ali de novo, acompanhando o nosso trabalho, e me fez esse convite, e eu fico muito feliz cada vez que eu sou convidada, porque a gente tem a oportunidade de compartilhar, e eu sei que às vezes a gente acaba trazendo realmente muitas informações nesse sentido, né, de quando eu fui colocar os slides sobre a mudança do clima, né, eu ainda pensei, questionei, será que eu levo isso? Porque a gente é um grupo específico para estudar ecologia aquática, mas eu acho que, como eu falei, é um momento para a gente trazer isso à tona também, pelo menos para ficar a pulguinha atrás da orelha, para pelo menos continuar essa discussão e dizer, olha, mesmo que a gente não aprofunde no assunto, mas está aí, está acontecendo, e eu acho que esse grupo de estudo que vocês fizeram é para isso, né, é para a gente, se a gente pensar que nós estamos aqui agora como cabeças pensantes, né, a gente está pensando, então a gente tem uma responsabilidade muito grande em se envolver com esses trabalhos, e é uma coisa que eu costumo dizer, que eu falo, né, o quanto isso interfere a mim, né, o quanto isso interfere a minha vida, a minha qualidade de vida, a respeito da mudanças do clima. E recentemente eu estava vendo uma reportagem de uma cientista e alguém perguntou para ela assim, o que nós devemos fazer para salvar o mundo, né? O que nós devemos fazer para salvar o planeta? E ela disse assim, bom, a primeira coisa, eu acho que a gente precisa mudar essa pergunta, né? O que nós precisamos fazer para salvar a nós mesmos? Porque o mundo vai continuar aqui, né? O planeta Terra vai continuar aqui, ele pode ficar mais quente, o que for, mas ele não vai sumir, né? Então, é pensar nisso tudo que nós estamos fazendo, na ciência que a gente produz, o quanto que isso reflete também no meu viver, né, no meu bem-estar. E eu gosto muito de falar sobre isso também, porque o zooplâncton, o fitoplâncton, o micro, é muito difícil da gente convencer as pessoas do quanto eles são importantes, né? Porque é muito mais fácil, principalmente na Antártica, alguém chamar a atenção falando de pinguins do que eu falando de cianobactérias, né? Porque, claro, que chama muito mais atenção. Mas essas discussões que a gente faz é, inclusive, de encontrar meios de popularizar essa ciência, que é de fazer com que as pessoas entendam o que é o fitoplâncton, o que é o zooplâncton, qual a importância desses organismos na minha vida, na minha existência, né? E aí a gente fazer esse viés como a gente fez, com mudança do clima, e nos colocarmos dentro dessa pesquisa, né, nos colocarmos dentro dessa discussão, não somente pessoas fora que estão aqui discutindo ciência para ser publicada num artigo, né, e esses grupos têm, acho que, dado ótimos resultados, e eu parabenizo vocês por terem encarado esta, né, eu não sei quem tomou a frente, se foi a Tainá, mas, de qualquer forma, agradeço a Tainá, né, em nome de todos vocês, e encorajo vocês a permanecerem, né, nessa discussão, porque é isso mesmo, é isso que a gente precisa, né, e que vai trazer, eu acho que, ótimos resultados para a gente, essa discussão mais próxima, né, da ciência, compartilhar os nossos resultados, e, mais uma vez, gratidão por vocês terem me dado a oportunidade de compartilhar um pouco do meu trabalho aqui com vocês. É isso. Nada, a gente que agradece. Na verdade, o grupo é uma cooperação, né? O Matheus traz um palestrante, a Sorana traz outro, eu trago outro, e aí a gente vai seguindo. E sabe o que é mais engraçado? Você está falando da questão de divulgação e popularização da ciência. Mais cedo, quando a gente fez o teste, né, para ver aqui como é que ia dar certo a reunião e tal, quando eu entrei no meu Insta, que é cheio de Instagram de divulgação que eu sigo, tinha um Instagram da Unilab falando sobre como os pesquisadores estão usando mais as redes sociais hoje, em tempo de pandemia, para poder fazer essa divulgação, né? E como que o pessoal está trazendo mais para a forma leiga, né, essas informações.
Eu tenho visto bastante laboratórios que trabalham com os outros, trazendo artigos, até em inglês mesmo, colocando uma forma leiga para o pessoal que não entende nada. E, assim, é muito legal isso. Eu acho muito legal mesmo. Não só pelo período que nós estamos vivendo, né, questão em relação à pandemia, mas também por a gente ter visto de tão perto como a ciência está desvalorizada no país. Então, isso despertou, né, nos pesquisadores, nos cientistas, a necessidade de dizer, olha, o que nós estamos fazendo? Olha o que a gente faz nas universidades, né? Porque a gente se deparou com um momento da ciência totalmente desvalorizada. Então, eu acho que se juntou, né, com o período de estarmos nos comunicando mais por essas vias, mas também com a necessidade de mostrar mais a ciência que a gente produz. Sim, sim. Fazer um mexer rapidinho aqui do Henrique. O Henrique sempre posta algumas coisas aí, voltado para a divulgação científica. Depois eu mando lá no nosso grupo. Ah, legal. E é isso. Muito obrigada a todos que ficaram até o final também, participaram, perguntaram. E a gente se vê. Muito obrigada, Claudineia. Boa noite. Para vocês. Parabéns, Claudineia. Obrigada. Tchau, pessoal. Boa noite. Muito obrigado pela presença. Claudineia. Já saiu, Boa noite, Matheus. gente. Tchau. Parabéns. Eu sei do que é essa, Tchau, tchau. Tchau.